Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Olá! Corrigir é um desafio grande para pais e professores. E a pedagogia logosófica oferece recursos para ajudar na hora da correção. Quem vai trazer para nós hoje a experiência com a correção e o que tem aprendido é a estudante de logosofia e professora Paula Lanes. Bem-vinda, Paula. Agradeço novamente o convite. Bom, Paula, você tem trabalhado com crianças pequenas do infantil, ali 3, 4 anos, e imagino que elas desafiem o tempo todo os limites, tanto dos pais quanto do professor também. É possível corrigir com energia e ao mesmo tempo com afeto? Acho que esse é o grande desafio que a gente vem se questionando, tanto eu enquanto mãe e enquanto professora também do colégio de crianças tão pequenas. O que a gente vem observando na tendência do mundo é que antigamente a gente tinha uma educação que era muito pautada no temor. E, inclusive, isso dava limites para as crianças. A gente percebia que as crianças conseguiam obedecer, mas também, em contrapartida, elas não tinham tanta iniciativa, tolia, pelo medo, deixavam de agir. E o que a gente vem observando nessa nova geração é que o que eu vou fazer com meu filho, já que eu não posso bater, já que eu não posso dar uma bronca com mais firmeza, com mais rigor, por conta de estar se pensando sobre como fazer nesse momento de atuar, não se faz nada. E a não atuação dos pais ou dos educadores frente à criança pequena, isso também não traz à criança iniciativa. Então a gente vem percebendo que tem que fazer algo, que a gente precisa de atitudes frente a esses seres para que eles possam se conduzir. A criança pequena, ela pede limite o tempo todo, a gente observa que ela está testando esse mundo, ela está conhecendo esse mundo e ela quer saber como é que eu posso atuar, até onde que eu posso ir. E é exatamente o adulto que dá esse espelho para ela. Você pode ir até aqui, você tem condições de fazer isso, mas para fazer isso você precisa daquilo. Então, a gente que vai pontuando, que vai fazendo esse cenário para a criança. Então, a correção passa a ser um ponto, uma questão, vamos dizer assim, de ouro na educação da criança, porque a gente tem que corrigir sem tolir iniciativas. Como fazer isso? E o pensador do Colégio Logosófico, que criou a logosofia, ele vem trazer para a gente uma forma de correção da criança que ele chama de enérgica doçura. A gente precisa ser enérgico, mas ao mesmo tempo precisa desse afeto. Então, o que é ser enérgico? Eu, quando comecei a minha atuação dentro do Colégio Logosófico, eu ficava pensando como que era ter essa energia frente à criança, porque a gente mesmo, com os conceitos que a gente também vai cambiando, a gente vai trocando e a gente vai experimentando, a gente vai vendo, será que isso é ter essa enérgica doçura? E aí eu fui percebendo que o primeiro elemento que eu tinha que ter era em relação a mim mesma. Que a correção, ela serve em relação à criança. E não como uma reação do docente ou do pai frente à criança. Porque quando a criança ela provoca alguma coisa que precisa de correção, ela também provoca os nossos pensamentos. E naquele momento o que a gente quer é o quê? Reagir. É mostrar assim, quem tem autoridade sou eu. E pontuar para a criança isso. Quando a gente começa a perceber que o pensamento é esse, que a gente tem que fazer esse câmbio de conduta. Eu tenho que serenar o meu estado interno, porque quem precisa de correção é a criança. Então, ela precisa saber o que ela tem que fazer. Não é a gente dar uma bronca para exteriorizar essa raiva ou esse descontentamento que eu estou tendo porque ela não fez aquilo que eu queria. E sim mostrar para a criança o que ela tem que fazer, qual é a conduta certa, o que ela está fazendo de errado e o que ela precisa aprender. Na verdade, é um exercício de observação dupla. Sim. É olhar para dentro para conseguir manter esse estado de ânimo sereno, para não se exceder, não se exaltar. Então, ali você tem que exercer realmente o amor, a paciência, a tolerância e de enxergar o que está por trás da conduta da criança para poder dar o devido encaminhamento. Sim.
Exatamente, esse é o grande labor para o docente. E é exatamente o elemento afeto que faz toda a diferença. É esse amor feito com ciência, esse carinho que você tem pela criança naquele momento e por querer que ela acerte, por você projetar o que essa atitude futuramente pode trazer de malefícios para a criança, que você pensando nesse momento fala, pode dar um trabalho, mas ela precisa disso agora. E esse amor que a gente convoca, esses sentimentos elevados que nos ajudam a serenar esse estado interno e perceber o que essa criança precisa, que elemento ela precisa, porque educação dá trabalho. Nenhuma educação ela se faz de uma forma simples. Até com a gente mesma a gente vê que para mudar um hábito, quanto tempo que a gente leva? A criança ela vem com algumas tendências e que ela vai levar tempo para que aquilo possa se tornar uma virtude. E se a gente tiver um olhar atento e de amor, a criança ela acolhe. Sempre que eu falei em me dirigir à criança com amor, mesmo com firmeza na voz, com o verbo saindo com o que eu quero que ela faça, que a gente precisa marcar o território. Não, isso aqui não é para fazer. O que você tem que fazer é isso, a criança, ela recolhe aquilo. E ela, de fato, colabora, porque ela também tem ali uma natureza espiritual que quer ajudar a criança. A gente vem percebendo que a gente não é só um ser cognitivo. A gente tem uma vida espiritual. E é essa vida que a logosofia dá importância. E é esses seres que a gente quer criar no futuro também, né? E na tua experiência em sala de aula e como mãe, você já deve ter passado por uma série de situações em que você precisou dessa enérgica doçura. Traz uma situação dessas pra gente. Que eu acho assim interessante de um fato que que eu estou vivendo com um aluno atualmente, que é um aluno que sempre repete muito o que os outros fazem. Esse pensamento de imitação é um pensamento muito comum da criança pequena. Ela vê os outros, quer imitar e geralmente o que vai imitar não são as boas condutas. Gosta de imitar sempre quando alguém está fazendo alguma coisa errada, ela vai e imita. E o que a gente tem buscado fortalecer nessa criança é o pensamento de defesas mentais. Ele tem que entender que ele não deve imitar tudo que o amigo faz, a não ser que ele faça boas coisas. Então, eu venho ajudando essa criança, mostrando para ele que se ele quer ajudar um amigo, se ele gosta tanto daquele amigo, ele tem que ajudar um amigo a fazer as coisas boas e não fazer a coisa errada. Então, quando ele está fazendo a coisa errada, ele imita a coisa errada, ele, por exemplo, sempre quer sentar perto desse colega no almoço. E aí teve um dia que ele quis sentar, eu falei assim, não, você não vai poder sentar aí perto desse colega. Não, mas eu quero. Eu falei assim, sabe por que você não vai sentar aqui? Porque você não está conseguindo fazer as coisas certas. Você imita tudo que ele faz de errado, você não está ajudando o seu amigo. Então, enquanto você não aprender a fazer a coisa certa, você vai ter que sentar em um outro lugar. Ali ele percebeu que o foco não é eu que estou deixando ele sem sentar, porque ele pensa sempre que é o adulto que não quer deixar ele fazer a coisa que ele quer fazer. Mas ele percebeu que é a ação dele que não está correta, que faz com que ele não possa sentar ali. Então, a gente também tem uma atuação de não deixar, de privar determinadas coisas, mas sempre explicando o porquê. Então, a correção serve para dar o elemento de mostrar que é a ação dele, que não está fazendo a coisa correta, que impede dele ter o benefício que era querer ficar perto do amigo na hora do almoço. Falei, quando você conseguir estar perto do amigo, mas não repetir as coisas erradas que ele faz, você vai conseguir sentar perto dele. E aí ele viu isso no momento de roda, o amigo fez uma coisa errada, ele não fez. E eu falei assim, como é que você pode ajudar o amigo a fazer a coisa certa? Mostra para ele o que tem que fazer na hora da roda. E aí ele falou, professor, eu estou ajudando o amigo? Então você percebe que ele quis ali, ele assimilou o conceito. Claro que isso vai se repetir, várias outras vezes ele vai continuar repetindo determinadas atitudes incorretas, mas ele já assimilou que é ele que causa isso. Quando ele não tem a consequência do ato dele. Então, ele consegue perceber que se ele agir de uma outra maneira, ele consegue ter aquilo que ele pretende, né? E que dica que você pode dar para aquele pai que às vezes chegou em casa, cansado do trabalho, de cabeça quente, a criança fez lá uma criação e ele tem que chegar e corrigir a criança. Às vezes, né, acaba saindo ali, falando de uma maneira, né, mais intensa, mais forte. De que forma esse pai pode atuar em relação ao filho nesse momento em que a cabeça está cheia?
Eu acho que assim, o primeiro recurso que eu aprendi aqui enquanto docente e também enquanto mãe de crianças pequenas, eu tenho uma filha de 9 meses e um filho de 3 anos, e a primeira coisa que a gente faz assim, quando você perceber que está algo internamente, a gente está cansado, assim, eu respiro. Eu procuro serenar o meu estado interno e pensar, são crianças, eles estão aprendendo. Então você volta o outro olhar, porque às vezes a gente interpreta a situação da criança com os conceitos que a gente tem como adulto. Ah, ele está me fazendo para me testar, ó, está debochando. Então a gente vem com os conceitos que a gente tem, como se fosse uma criança, como se fosse já um adulto fazendo aquela atitude. E que a gente tem que pensar que não. Quando a criança às vezes faz determinadas coisas, ou é porque ela ainda não foi ensinada como fazer certo, ou porque ela está pedindo uma atenção, ela quer... Então, você voltar isso para dentro, perceber assim, o que meu filho quer agora? Ele quer minha atenção, ele quer o meu amor. Então, recolher dentro de si esse amor que você tem pelo seu filho, isso te ajuda a serenar o estado interno. Segundo, é você pensar, mas eu também não posso deixar que essa situação permaneça, eu tenho que estar presente. Então, naquele momento, eu tenho que falar, não é isso que é para fazer. Com meu filho, por exemplo, eu vivo muitas situações dentro de casa, ele que já está um pouco maior, às vezes ele quer comer, depois quer comer biscoito, aí quer ficar comendo biscoito o tempo todo, e eu falo assim, não, agora esse é o último, e depois, se você quiser, você pode beber água ou comer uma fruta, e aí ele tem um movimento, porque toda criança, ela reage, o instinto da gente reage contra normas que vão sendo colocadas, e ele vai tentar testar, e aí bate o pé e fala, vou quebrar, e vai querendo todas as coisas, tentar ver se eu vou ceder, e naquele momento eu falo assim, não, tranquila, eu falo assim, não, agora se você quiser é a água. Quando ele percebe que eu também não vou dar mais nada além da água, aí ele pede, mamãe, você pode me dar água? E aí eu vou e dou água. Então, naquele momento, se eu for reagir também brigando com ele, gritando, isso também não vai ajudar a corrigir o pensamento que está ali dentro dele. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar os pensamentos que a gente tem para corrigir. Mas sempre corrigir, sempre marcar o território para a criança. A criança precisa saber. Se a gente não fala, a gente não está permitindo que a criança aprenda. E depois, claro, vir com afeto. Às vezes vai precisar, em determinadas situações, falar com mais firmeza. E você pode falar com mais firmeza, mas sempre controlando que essa firmeza que eu estou falando é com o objetivo da correção e não com o objetivo de passar algum descontentamento meu para a criança. E eu acho que assim a gente consegue ter o melhor resultado. Mas sempre é algo que a gente vai buscando esse equilíbrio, porque a gente não tem o controle absoluto do nosso ser, né, interno. E aí a gente observa também que a criança oferece a possibilidade do pai, do educador também se tornar uma pessoa melhor. Paula, obrigada pela participação, obrigada por compartilhar aqui com a gente o que você tem aprendido sobre esse tema da correção. E se você quiser saber mais sobre a pedagogia logosófica, visite o nosso site e acompanhe os outros vídeos aqui do nosso canal. Até a próxima! Ótimo! Não sei se eu falei, gente.